vocês em mais um TCE Convida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, cada dia é um assunto mais interessante do que o outro. E hoje vai ser um assunto super relevante, que deve ter um monte de gente aí com vontade de fazer, cheia de dúvidas. E a gente trouxe uma pessoa assim super experiente, não só pela profissão dela, como pela experiência dela de ser uma mãe que adotou uma criança. Vamos falar hoje com uma colega de trabalho, né? Cristiane Maria Guedes Fontes, que é psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia do trânsito, com ênfase em avaliação psicológica, formação em psicologia ercksoniana, perita externa do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, atuando em psicologia jurídica e pós-graduada em constelação familiar sistêmica. Muito prazer, Cris, ter você aqui com a gente. Bom estar aqui com muito vocês. bom, e para falar de uma coisa tão linda e de uma experiência tão maravilhosa que há 9 anos faz parte da sua vida. Que é quase 10. Quase 10. Dia 1º de outubro. Que é seu filho lindo, Gabriel. Que você, na verdade, já era mãe de 3 meninas biológicas. Isso. E surgiu o Gabriel na sua vida. E como surgiu o Gabriel na sua vida? Qual foi a motivação que te levou a ser uma mãe de uma criança adotada? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa realidade, né, com a adoção. Eu passei um tempo cedida no Tribunal de Justiça e a minha vivência era em vara de família e aparecia a situação de verificação de risco de crianças que estavam com a mãe biológica em situação de risco. E eu fui me envolvendo, visitando abrigos, participando de audiências, que um momento teve audiências concentradas, que era uma tentativa do Tribunal de Justiça de olhar para aquelas crianças que estavam ali no abrigo, para sistematicamente, de 6 em 6 meses, se não me engano, se olhava para essas crianças, para todas as crianças que estavam ali, para que elas não fossem esquecidas. E eu vivenciei muitas adoções, vivenciei muitas histórias, e um dia me veio a vontade. Eu tenho 3 filhas biológicas, mulheres, 2 de um relacionamento do meu ex-marido e uma do seu atual marido. Do meu atual marido. E nós tínhamos vontade de ter outro. Outro. Só que, assim, eu já tinha tido 3 cesáreas, enfim. E eu acredito que mesmo antes da minha experiência com o trabalho com isso, eu tinha um desejo. Eu lembro, um assunto, um detalhe bem pessoal, que eu ia fazer caminhada e eu via barulhos. E eu dizia, meu Deus, se fosse uma criança, eu faria o quê? Eu ia chamar os responsáveis, o conselho tutelar, o que é que eu ia fazer? Mas eu acho que eu queria ficar. Aí, como eu já tinha as informações, assim, né, como era, eu dizia, mas não pode ser assim. Se um dia tiver de ser, vai ser naturalmente. E isso apareceu na minha vida a partir da experiência com o trabalho. Com o trabalho, sim. E aí, um dia, eu disse ao meu marido, vamos nos inscrever para entrar na fila. E ele, ele até de início disse assim, será, Cristiane? E como será? E será que ele hoje me revela que inicialmente ele teve medo de não dar tanto amor, de não ser suficiente. E hoje eu acho que eu brigo porque ele é muito suficiente. Que Faz coisa linda. Tudo assim, é um pai maravilhoso, maravilhoso. Enfim, aí eu me inscrevi e um dia eu soube que na vara onde eu tinha me inscrito, né, no juízo onde eu tinha me inscrito, uma mãe biológica ia entregar essa criança. E eu lembro que o meu marido estava viajando e eu liguei para ele e ele disse, espere eu chegar. Só que esperar ele chegar ia... Você não ia conseguir ver a criança. Não ia dar tempo. Não, porque eu fui orientada que para não abrigá-lo, para ele não ir para o abrigo, vim direto, porque faltava uma visita do pessoal
do tribunal, uma visita domiciliar, que é que no final do processo, quando está o processo de adoção, uma coisa da burocracia, da adoção. E eu fiquei preocupada com isso e liguei para o juiz, para a vara. E ele disse, não, eu fui informada que já estava tudo ok e que eu poderia... levar a criança. Que eu poderia entrar em contato com eles para ver a burocracia realmente. Mas que ela precisaria entregar a criança em juízo, formalizar a entrega. Sim. E hoje é um pouco diferente. Eu fui informada que é um pouco diferente, mudou um pouco. Mas, em tese, foi isso. E aí, aquela criança estava na maternidade e aí a mãe biológica precisaria registrá-lo no nome dela. Sim. E ir ao cartório da vara me entregar, formalizar. Então, isso tudo foi providenciado. Eu fiquei com muito receio inicialmente. Alguns sentimentos me assolaram naquele momento, assim, tipo, de eu pensar assim, poxa, será que é certo? Por que eu estou ficando com o filho de uma outra mulher, porque ela não tem condições de criá-lo? Então, eu pedi, inclusive, para fazer um contato telefônico com ela e perguntei a ela se ela queria ajuda para criar o filho. Que eu poderia, o que eu iria fazer para ele naquele dia, de comprar as coisas, de... não estruturar uma vida para recebê-lo, né? Para recebê-lo, eu iria estruturar para ela. E ela disse que não seria só isso, e que mensalmente eu podia, de alguma forma, ajudar, porque eu me senti, naquele momento, um pouco assim, sabe? Responsável por isso. Eu senti um pouco de tristeza por ela ter que abrir mão do filho. Sim. E eu fiz esse contato, mas ela me disse que não. Que ela realmente não estava preparada para ser mãe. Que ela não queria a criança, né? E aí foi quando se concretizou. Na realidade, quem foi receber foi o meu marido e uma das outras filhas, a minha segunda filha, que é a madrinha dele. Ela foi recebê-lo e eu fui providenciar. Porque até aquele momento eu estava assim, com receio de entrar na situação e depois ter que voltar atrás, porque caso ela não decidisse que iria realmente fazer a entrega. Aí você falando sobre esses medos, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas entendam que, independente de ser adotado ou não, essas dúvidas qualquer mãe, seja ela mãe biológica ou adotiva, vai sentir. Claro, eu como mãe, você como mãe que tem filhos biológicos, as angústias são gigantescas e não param nunca. Eu tenho, meu ex-sogro dizia assim, filhos criados, trabalhos dobrados, e é bem isso, não tem jeito. Então, quando você adota uma criança, os problemas, tanto as coisas boas como as coisas ruins, também virão no mesmo pacote. E quais são esses prós e esses contras de se adotar uma criança? Então, veja, eu acredito que a minha experiência enquanto mãe biológica das 3 filhas que vieram anteriormente, me trouxeram o entendimento que filho não só são flores. Sim. Filhos, eles vêm junto com as dificuldades, suas individualidades, com as suas particularidades, né? E a gente se adapta ao filho, e o filho a gente. Isso aí. E o filho adotivo não é diferente. Nada. E eu acredito, na minha vivência enquanto no trabalho, eu observava que as mães que não tinham a experiência da maternidade anteriormente, elas criavam uma expectativa muitas vezes, porque na maioria das vezes esperaram essa maternidade chegar de uma forma biológica e não aconteceu. Então se cria muita expectativa. Muitos sonhos, muitas fantasias. Que na verdade a mãe
de primeira viagem, biológico, Sente o adotiva, mesmo. sente. Sente o mesmo. Vai chegar um ser que vai ser dependente dela, Sim. que ela vai se responsabilizar por ele, e é para sempre, é para sempre. mesmo. E é importantíssimo lembrar aqui para todos que a adoção também é para sempre. É para sempre, não é descartável, gente. Filho não é para ser devolvido. Não, não, Né? não. É igual a bicho. Você compra um cachorrinho, você não pode simplesmente Imagina. enjoei do cachorrinho e larga o cachorrinho lá. Não é descartável. Não é né? descartável, E, gente. infelizmente, é uma realidade. Igual a bicho é uma comparação assim louca, mas a gente trata bicho hoje em dia, né? Como muita gente trata exatamente, bicho como é um ser gente, vivo, né? Um né? ser vivo mesmo. Com certeza. Né? Então, amor, gente, é ser vivo, é amor. Então, assim, Isso. você dá amor, você recebe amor. Então, É. não tem jeito. Isso mesmo. Não tem jeito. Se você dá diferente do amor, você vai receber o diferente do amor. Isso, exatamente. Não é a vida, é isso. A vida é uma troca. Então, assim, provavelmente aquela criança veio com, às vezes, dependendo da idade que você adota ela, né? Ela vem com uma bagagem de tanto sofrimento, de tanto abandono, né? De tanta violência, muitas vezes, né? a maioria. Então, esse é o momento da gente mostrar a nossa humanidade, né? A nossa Violência capacidade... de todos os tipos. A nossa Psicológica, capacidade de principalmente. superar tudo isso É. através do Do amor. amor, com E do certeza. amor. E que pra mim não existe demonstração maior de amor do que você adotar. Não existe. É uma olha, coisa eu vou tão falar linda. pra Maria aqui como mãe adotiva. No começo, eu via muito quando eu adotei as pessoas me dizendo que coisa maravilhosa, que gesto nobre. E isso me incomodava, sabia? Sério? Inicialmente. Sério? Porque eu estava sentindo aquele amor por ele de uma forma tão, como é que eu posso explicar, natural. Sim. E eu estava recebendo tanto dele, porque você passa... Entendo. O amor é uma troca, mesmo pequenininho, mesmo bebezinho, aquele ser está ali para viver com você, para de alguma forma ele chegou a você, né? E aí, se você olhar pelo lado da fé, não é, as coisas não acontecem à toa, né? Se você tiver essa leitura, então assim, aquilo ali é como ele estava me dando no meu entender, até mais do que eu a ele. Porque eu estava tão feliz de ser mãe. Mas assim, eu compreendo um pouco a fala do outro, porque ele não tem Sim, a mesma não, percepção que eu você. também Você estava compreendo. totalmente preparada para aquilo, Uhum. mas a pessoa que estava interpretando isso é como assim, meu Deus, Não, porque ela é um realmente é ato- muito mais evoluída Não, do que eu, porque é eu não um estou ato de preparada para isso. amor, É um ato de claro. amor. Porque assim, uma coisa que seria interessante abordar aqui é que a adoção, ela, para ser bem sucedida, digamos assim, você tem que, eu acredito que você precisa olhar para ela, não enquadrá-la dentro de padrões sociais, porque a gente responde muito a esses padrões. Então, a criança que você recebe, ela vem de muitas vezes, de uma etnia diferente, né? Então, meu filho é preto. Então, no início, quando eu saía só com ele, as pessoas me perguntavam muito. Que muitas vezes eu ia e alguém ia me ajudando, e se a pessoa fosse até Não mais achava que era jovem, seu ou filho. fosse mais morena ou preta, as pessoas achavam que era filho Daquela outra pessoa. E isso no início me incomodava. Depois tudo isso vai sendo acomodado, porque você vai percebendo que isso é uma coisa que são estrutural, coisa né? estrutural, exatamente. Que a gente, graças a Deus, está começando Está há algum tempo a quebrar isso. Quebrar, com certeza. Né, a modificar tudo isso. E aí o que é que acontece? As pessoas precisam realmente se desprender de alguns preconceitos mesmo, né? Porque o que é que acontece? Quando o filho biológico tem um comportamento, eu atendo mães, né? Como psicóloga, a tendência da mãe é assim, que não contou para os tios, muitas vezes, não conta para as pessoas. Por quê? Porque o filho biológico, ela entende que é uma descendência dela, né? Então, vou falar... É como se fosse parte de mim. É parte de mim, né? A nossa porção narcísica. Então, eu estou expondo minhas fraquezas. E no filho adotivo, as mães não expõem, né? Expõem, assim.
puxou a família. Não, não é assim. A criança tem as dificuldades como os seus filhos também têm, os biológicos. Então, não é uma questão de ser adotivo ou de ser biológico. É uma questão de como você vai conduzir essa adoção. Então, puxando por esse gancho aí que você está falando, neste momento é que eu entendo quanto é importante quando você recebe uma criança como adotiva, o preparo de todos ao seu redor. Eu falo o preparo emocional mesmo, sim, né? Psicológico, sim. né? Então, assim, é muito importante que essas pessoas que vão estar envolvidas com a criança, claro, elas estejam preparadas sim, emocionalmente para que isso aconteça. Certeza. E através de terapias, de conversas, de Com busca certeza. de informação, enfim. Então, quando a criança chega, né, os pais vão precisar reconhecer aquela criança como o filho que chegou e está precisando inicialmente, se for um bebê, dos cuidados diários, da rotina, da adaptação do ser humano, que saiu do útero para se adaptar aqui. Então, você vai estar voltado para aquilo, que foi como... No seu caso. No meu caso. E, inicialmente, eu tinha um preparo, assim, eu tinha feito curso de adoção, eu até fazia curso de adoção, participava do curso. Preparar do outras Tribunal mulheres. de Justiça, para participar, preparar outras mulheres. E, então, assim, eu tinha essa ideia e eu refletia devido a tudo que eu via, eu fazia reflexões constantes a respeito da adoção. Só que eu lembro que uma tia minha, na ocasião, falou uma coisa, que ela é neuropediatra, e ela falou assim para mim, Cris, você tem que dizer, discutindo a idade que eu iria dizer para ele, ela disse, você tem que dizer desde agora, desde ele pequenininho, porque você está dizendo a ele, e ele não está entendendo, mas vocês precisam ouvir. Você também precisa se acostumar com isso, porque dói para a gente, quando você está entregue naquele processo da adoção, de dizer que alguém que você está tão mãe, não é mãe. É uma coisa estranha, né? Contraditória. Então, assim, hoje eu entendo aquilo que a minha tia me disse, porque eu entendo que eu senti essa dor em alguns momentos. Senti por mim e senti por ele. Ou seja, não é para esconder da criança que ela foi de uma criança maneira adotada. nenhuma. Que muita gente faz isso, né, E aí a criança se revolta, pois porque nós, seres humanos, já temos na nossa Constituição aquele desejo de saber a nossa origem, de saber a nossa história. É um direito. É um direito. Né? Sim. Tanto que quando... Acho que a gente vai falar mais na frente das burocracias, mas quando a certidão nova de Gabriel saiu no nosso nome, a certidão anterior fica no cartório para que um dia, se ele quiser saber quem são os pais, ele tem direito. Sim. Isso me foi dito. Sim. Ele tem direito à certidão, o nome a conhecer... no caso do Gabriel, da mãe biológica. Que legal, não sabia disso. Porque acredito que, não sei se ela tem a informação sobre o pai, mas o nome dela está lá, né? Mas... E normalmente é no mesmo cartório que ele foi registrado biologicamente? O Gabriel foi. No caso foi, mas não normalmente acontece. Eu não tenho essa informação. Não deve ser, porque tem gente que adota, sei lá, pega uma criança daqui de Sergipe e leva para o Rio Grande do Sul. Não, foi no mesmo cartório, sim, foi. Acredito que sim. Eu não sei se veio do juiz, a primeira eu não me lembro. Eu sei que... eu me lembro bem... que isso ficou gravado, né? Ô, Cris, e essa burocracia toda, vamos falar um pouco disso. Às vezes, muitas mães e pais desistem da adoção por causa de todo esse trâmite, que às vezes é muito moroso, demora muito, acaba você não tendo a chance de criar vínculos com a criança, de tanta demora, de tantos processos, de tantas coisas. E a gente sabe... que atualmente tantas coisas mudaram na vida de todo mundo, né? E que muitas coisas têm que ser adaptadas, inclusive nossas leis, né? Com certeza. Então, assim, o que é que você considera que deveria ser melhorado, readaptado, para evitar que
que haja uma desistência da adoção, né? Então, o que a grande, digamos assim, o grande obstáculo que eu vejo é no tempo de espera, que eu escuto de muitas pessoas que isso não bate. Por exemplo, quantas crianças tem nos abrigos, quantas crianças disponíveis, digamos, para adoção, e quantos casais que seria perfeito para aquilo. Mas não é assim. Por quê? Porque existe um processo anterior. Se a criança for maior, precisa que ela seja destituída do pátrio poder, né, da família biológica. Antes existe uma tentativa de inserção dentro dessa família biológica. Sim. Porque existe um prazo, assim, né? Não é o prazo, seria os avós, depois os tios, depois os primos. Existe uma ordem de preferência, digamos. Mas ele passar pela hierarquia da família. Da família. Sim. Me fugiu agora a palavra, mas é isso. E depois de todas essas tentativas, é que a criança fica disponível para ser adotada. Então, assim, o tempo de espera dos casais é grande. Aquelas crianças no abrigo, de alguma forma, por melhor que seja, é uma instituição, né? É casa de passagem. Eu aprendi muito isso. Abrigo é casa de passagem. Ou seja, não é uma casa. Não é uma casa. Não é uma casa. É uma chuva. É uma né? chuva. Deveria ser uma chuva. É. Mas devido às dificuldades, acaba que eu não digo só que seja só da justiça, não, mas as dificuldades da própria vida, a dinâmica, os profissionais, a nossa realidade econômica, né? Então, são tudo isso, né? São tantos problemas, tantas vertentes que termina saindo com dificuldade essas adoções. Então, você foi uma privilegiada. Fui. Que você conseguiu adotar um então, bebê no cadastro, de uma forma bem rápida, pelo que eu vi, né? Foi um ano de espera. De espera não, foi um ano de espera também. Mas, como eu lhe disse, a minha espera não foi uma espera. Sabe quando você diz assim? Não. Porque você já tinha filhos, era uma coisa que, se não viesse também, não era para ser, né? Tinha um pensamento assim, olha, eu tô tentando. Se não vier, é porque não é para ser. Sim, dava para ressignificar dessa forma, digamos. Sim, não né? é? Para você seria mais fácil do que para uma pessoa que não consegue ter filho, né? Que já está passando da idade. Isso. E que já está, assim, correndo contra o tempo. Com certeza. Né? Mas, assim, a espera que eu disse que eu fui um ano foi para o processo regularizar, né? Sim. Mas a criança, ficou esse ano com você? Ficou com a guarda. Olha aí que maravilha. Primeiro uma guarda então, provisória. Então é quando eu digo que você é privilegiada. Com certeza. Isso não acontece e depois com todo mundo. uma guarda acontece, só que existe um tempo de espera grande para vir uma criança, porque existe um cadastro. Vamos falar disso. Porque o que é que acontece? Quando você Quando você tem interesse na adoção, qual é o meio mais favorável para que isso aconteça? Diminuindo as suas angústias, né? E até porque é lei. E eu acredito que precisa da lei para regulamentar. Então, né, como hoje diz, como sempre se falou muito na adoção à brasileira, isso hoje é muito combatido pela justiça. Por quê? Porque na adoção brasileira existem muitos atravessamentos que eu fui testemunha, tipo crianças que são entregues por dinheiro. Né? E favorece a esses comportamentos não ortodoxos. Não muito éticos. Éticos, então, exatamente. O que acontece? Então, mas ainda assim, as pessoas insistem, muitas pessoas bem intencionadas, sabem que uma pessoa em tal interior, que vai entregar uma criança, faz contato, recebe aquela criança e muitas, desde a gravidez, já
dão assistência durante a gravidez. E quando recebe a criança, quando a mãe não desiste, porque muitas vezes a mãe desiste. biológica desiste, aí a pessoa fica... Ai, é um horror. Deve ser um horror. Debilitadíssima. Eu imagino. Que é mais uma frustração na questão da maternidade. Por isso a importância de ter as regras. Então, Não, aí o que é que acontece? Ela vai mas muitas vezes ela entrega, a pessoa leva, espera um tempo para se estabelecer o vínculo, porque o vínculo de afeto, de amor é incontestável, né? E aí tentam dessa forma. Existem juízes que vão, como é que eu posso dizer, que vão levar muito a lei, né? Assim, são bem legalistas e eles vão tentar, de alguma forma, rever isso, mesmo a criança estando na família, inserida em outra família. Cris, o que uma pessoa que pensa adotar, ela pode se sentir assim, ó, agora eu estou apta para adotar. Eu estou completamente preparada. Quais são os atributos que essa pessoa pode dizer assim, ó, eu estou pronta. Como ela pode se preparar também para isso, né? Que eu acho que tem como se preparar. Sim, tem. Já que ela tem, aí ler né? sobre a adoção, se for uma pessoa que esteja dentro do processo terapêutico, conversar com o profissional sobre essa vontade dela. Ter o apoio da família. Ter o apoio da família imprescindível. Pois porque você não adota só. Sim. Sua família também vai adotar seu filho. Porque né? se a família não aceitar, é um problema generalizado. Exatamente, né? Pronto, tem casais que eu presenciei que a mulher com muito desejo e o companheiro o marido não. Então o que é que acontece ali? A criança vai estar dentro de uma estrutura familiar onde um está rejeitando ela. Então não adianta, não né? Adianta. Tem que ser uma coisa em consenso mesmo. E quando é feito pela justiça, isso tudo é olhado. Tudo é levado em consideração. Porque você preenche um cadastro. E nesse cadastro você vai colocar. Eu acho interessante, muita gente diz assim, mas não é um shampoo, não é um objeto. Mas ali você vai responder. Você quer uma criança de quantos anos? Aí tem parâmetros de 0 a tal. É como a gente faz na internet. Assim, aquela coisa que a gente vai escolher uma viagem, né? Não é uma comparação meio louca. Mas é mais ou menos isso. Tu uma viagem, assim, eu quero só praia. Isso. Aí já vai botando você dentro de determinados grupos, né? Então, aí o que é que acontece? Você aceita uma criança bebê? Você aceita uma criança adolescente? Adolescente ou... você aceita uma criança... Na primeira infância, né? É aberto para etnia, você quer branca, parda, preta, ou todas as etnias, como é que você quer? Então, assim, menino ou menina. Então, eu lembro que na ocasião de Gabriel, e mesmo antes, né, que eu estava vendo sobre isso, eram crianças meninas, brancas, até 6 meses. Era uma preferência, né? Quando você abre mais isso, às vezes as crianças chegam mais rápido. Tipo assim, a idade. Porque a adoção tardia, ela é uma adoção mais difícil realmente, né? Porque a criança já vem de um processo de sofrimento, de violência, muitas vezes. É horrível falar isso, porque acaba causando, inclusive, mais preconceito, né? A gente falar isso. Mas é uma realidade. Mas a pessoa, veja, a gente não pode fugir do que a realidade nos mostra para que as pessoas não adotem e devolvam depois, como eu fui testemunha de vários processos que as pessoas queriam desistir das crianças. Então, assim, precisa que você tenha uma segurança na escolha. Não que uma criança... eu acredito que a adoção tardia, se ela for bem conduzida, se os pais buscarem ajuda, se levar a criança para terapia, eu acredito que ela vai ter sucesso, principalmente se esses pais tiverem amor. É isso, é só isso elas. Que precisa, eu acredito gente. Muito nisso, no amor. Isso em qualquer situação, não é só uma adoção. Eu não. acredito O amor nisso, é tudo sim. na vida. E eu vi algumas crianças com a adoção tardia
que foram muito bem sucedidas, Amém. né? Como também existe crianças que foram recém-nascidas e que depois tiveram graves problemas e que foram devolvidas. É mesmo. Não chegaram. Eu estou falando de um caso específico que eu me lembrei agora, uma menina que foi devolvida. Depois de quanto tempo de nascida? Ela já tinha, eu acredito que começaram os problemas, a mãe não tinha filho biológico. E aí se inscreveu e pegou essa criança. Recém-nascida. Acho que se era maiorzinha, tinha 1 ano, eu não lembro exatamente. E aí, ela engravidou depois. E, segundo o relato dela, a criança, quando se deparou com o irmão, ficou muito incomodada. E com o nascimento do como irmão, acontece com todas as crianças quase, exatamente. Né? Só que o que é que acontece? É isso que eu digo da forma como é conduzido. Essa mãe disse que a criança tentou derrubar carrinho, botou um prato quebrado embaixo da criança, coisas assim. E levou a criança, eu já soube disso, contado pela mãe, pelo processo, que era um processo criminal, para saber se tinha havido abandono. Porque quando você adota uma criança, você é o pai e a mãe. Não existe outro pai e outra mãe. Então, você vai responder por ela. Você pode devolver filho biológico? Não pode. Se o filho for abandonado, você vai responder por abandono de capaz. Então, é a mesma coisa. E o processo dessa moça era para saber se ela tinha cometido o crime de abandono. Por quê? Porque a criança, aí ela levou para uma médica, uma psiquiatra, e segundo ela, também relato dela, a psiquiatra fez um diagnóstico de psicopatia. E ela disse que a menina tinha comportamentos psicopatas e começou a deixar a menina, por exemplo, se a banca, a aula particular da criança era até 5, ela dobrava o pagamento, ela tinha condições financeiras, poder aquisitivo confortável, e aí ela dobrava o valor e deixava a menina até meia-noite. Isso não ajudava, só piorava o comportamento dessa criança. E isso se perpetuou. Ela sempre, na verdade, a criança passou a ser rejeitada dentro de uma casa, ser tratada diferente do irmão e tal, até o ponto que essa criança foi abrigada. E foi aí quando chegou o processo, mas a mãe disse não quero e não quero. E aí o processo foi, abandono de capaz, foi julgado como abandono de incapaz. E a mãe passou a dar pensão à menina. Eu não sei se em algum momento deixou de dar, não, mas passou a dar à menina a pensão, o abrigo que recebia para passar as necessidades da menina. Depois uma pessoa ajudou e levou essa menina para uma escola que era um semi-internato ou um internato, mas a menina realmente, emocionalmente, estava destruída. Hoje eu não tenho informação sobre ela, mas assim, são exemplos de como a adoção pode não dar certo. Sim, como tudo na vida, né? Então, mas foi mal conduzida. Mal conduzida. Pode não dar certo porque houve uma má condução aí. Se inicialmente essa criança apresentou esses comportamentos, poderia ter se levado para um acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, se necessário de medicação por qualquer comportamento muito impulsivo. Isso quem iria dizer era os profissionais mas assim, qualificados. Quando essa médica deu esse diagnóstico, a mãe precisava, pelo estudo psicológico que eu fiz na ocasião, era tudo que a mãe precisava. Era esse diagnóstico para abrir mão. Ela já tinha aberto mão, no meu entender, anteriormente ao diagnóstico. Ela só encontrou um caminho um facilitador. Foi a minha leitura. Com certeza, sabe? Com certeza. Então, diante de tudo isso que a gente ouviu aqui, dessa sua experiência e da experiência de tantas outras mães que passaram por isso, o que é que você diz de mensagem final para quem está nos ouvindo e quem deseja ser uma mãe de uma pessoa adotada? Eu sou uma mãe realizada.
porque o meu filho adotivo é assim um amor na minha vida. Não existe diferença. Eu sempre digo para as pessoas que eu estou assim, com todo o know-how para falar, porque eu tenho o filho biológico, a experiência do filho biológico e a experiência do filho adotivo. Não existe diferença, é amor. E amor, não entra um amor e sai do outro filho. Não, só entra mais amor. Então, assim, eu vejo dessa forma. Acredito que, assim, o meu olhar para essas questões, assim, tentar não ser, porque a gente tem até medo de dizer que não é preconceituosa, né? Num mundo que a estrutura é de preconceito, mas, assim, eu sou uma pessoa que olho para essa necessidade de estar atuante com essas questões, de lutar contra os preconceitos e tal. Então, isso, eu acho, a minha disponibilidade afetiva, eu acho que a pessoa precisa ter também uma disponibilidade para o afeto, para o cuidar do outro. Então, eu acho que eu tinha também isso, tenho, e isso me ajudou. E, assim, a consciência de que o processo não é só flores, porque também não é só flores o do filho biológico, né? Então, assim, a consciência também de trazer, de ser necessário essa mãe, de alguma forma, ser trazida para a mãe biológica, para a história de vida dele, para ele saber. É muito importante. Né? Muito importantíssimo. Meu filho sabe desde sempre. Desde sempre. E isso foi muito importante até para eu entender. Até quando eu falei do amor, eu me refiro a ela também. Tem pessoas que dizem assim, ai, mas se quando ele crescer, ele querer conhecer. Ele quer conhecer? Ele vai conhecer. E se ele amar, amor não faz mal. Não faz mesmo. mal é desamor. É desamor. Então eu nunca construí uma imagem Se ele amar, para porque ele. você soube ensinar então, muito pronto, bem. A amar, não é Amar isso? muito então, bem. Ele sempre nunca ouviu nada negativo sobre essa família, sobre essa realidade. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Conduzir direitinho, Se amar preparar, muito, se informar. se cadastrar, eu acho importante, porque você não vive a angústia de se arrepender. Já vi também mães devolverem filhos já com a criança, porque a mãe biológica se arrependeu, que deu num momento de depressão pós-parto. Acontece muito. E aí o que é que acontece? Vai para a mãe biológica e a mãe adotiva fica na dor. Muitas vezes participam como madrinha, se tenta na justiça ajeitar, mas é uma dor. Né? É como se fosse uma perda de um filho. É isso aí. De um filho que nasceu e que você olhou e que você botou todas as expectativas. Cris, eu quero te agradecer por você de compartilhar a sua intimidade, porque é isso que você compartilhou aqui com a gente, né? E isso é muito bonito. Eu espero que seja inspiração. Espero que seja inspiração para muita gente, que tenha entrado no coração a ideia. Se alguém já tinha aí a vontade, a sementinha que tenha sido plantada aí, que seja maravilhosa e que só transborde amor, né? Tanto para você dar quanto para você receber, que é isso que é a vida, né? Uma troca. É isso que a gente está fazendo aqui, trocando isso. Muito obrigada a você também por essa disponibilidade, a disponibilidade afetiva que eu falei, que você tem muito. Então, assim, foi maravilhoso nosso eu encontro. também amei. Estou à sua disposição. De coração, Estou à sua disposição. Vou colocar para vocês aqui todos os contatos de Cris também, porque se vocês tiverem vontade de se consultar com ela, ou tirar alguma dúvida sobre as suas dúvidas sobre a adoção, pense que essa pessoa é a pessoa mais acessível que eu conheci na vida. É uma fofa, uma querida. Cris, muito obrigada. Muito obrigada a você, Deus te abençoe, Maria, abençoe sua família. Amém, a todos abençoe nós. Gabriel, que ele te dê muito orgulho na vida. Meu gordinho lindo. Lindo, maravilhoso. Deus te abençoe, Um beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tá bom, gente. Obrigada. Maria, obrigada, viu, por tudo.